Já que estamos na semana dos 5, hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas 5 leituras favoritas desse primeiro semestre. Oi gente, eu sou a Bárbara e se você não sabe, estamos numa semana especial em homenagem ao meu aniversário. Vídeos todos os dias aqui neste belíssimo canal. Então já se inscreve, já deixa o like e aproveita para me dar de presente a compra do meu mais novo romance, Um Romance para a Fernanda, que está em pré-venda na Amazon com preço especial, só R$ 2,99. O link tá aqui no box de informações. Corre lá para adquirir e colocar no seu Kindle. E se você não tem Kindle, não se desespere. Pode baixar o aplicativo tanto para computador, tablet ou celular e ler através dele, ou seja, super fácil e todo mundo pode ter acesso e ler. É bem curtinho, então quem não tem costume de ler e-book, vai ler tranquilo, bem rapidinho. Eu espero muito que vocês gostem, quero ver a opinião de vocês futuramente, tá bom? Eu vi esse vídeo no canal da Rene e vim aqui compartilhar com vocês as minhas 5 leituras. Foi complicado fazer, né, este top 5, porém estamos aqui e vamos lá para eu contar pra vocês quais foram os livros mais impactantes que eu li durante este primeiro trimestre. Vou começar falando de Um Conto de Natal do Charles Dickens. Eu comecei a ler no ano passado, mas terminei no meio de janeiro, mais ou menos. E, gente, esse livro é maravilhoso. Na verdade, é um conto, basicamente uma canção. E a gente vai conhecer a história de um empresário muito sovino. Ele é uma pessoa que não ajuda o próximo, que ele acredita que as pessoas que não têm condições porque querem, sabe? Então ele é esse tipo de pessoa aí, exatamente esse tipo de pessoa que vocês estão pensando. E aí, uma noite antes do Natal, ele é visitado pelos 3 fantasmas de Natal, do Natal passado, do Natal presente e o do Natal futuro. E esses fantasmas levam ele para uma viagem ali ao redor das pessoas que ele conhece, mostrar a vida das pessoas, tanto no passado quanto no presente, tanto no futuro, né? E daí ele vai conhecer essas pessoas e ele vai começar a repensar as atitudes dele, enfim, as coisas que ele faz, quem ele é, porque ele descobre que o que ele faz ali vai fazer com que ele só afaste as pessoas dele e que as pessoas têm vida felizes mesmo não sendo ricas, e ele tá ali amargurado dentro de casa, sozinho, numa mansão imensa, mas que não faz nenhum sentido, sabe? Eu amei essa leitura, é um livro que eu indico muito, foi o meu primeiro contato com Charles Dickens. A narrativa é muito gostosa, é um pouco mais lenta do que os romances contemporâneos, né, como é de se imaginar, mas ainda assim é um livro que você lê super rápido. Indico muito pra vocês lerem no próximo Natal, eu tenho certeza que vocês vão amar. É um livro bom pra você ler com família, sabe, pra você ler em voz alta, enfim. Eu acho que é uma experiência de leitura muito gostosa, indico bastante. Minha próxima dica de leitura e meu próximo livro favorito desse trimestre foi o A Dama Mais Apaixonada. Esse livro aqui são 3 histórias escritas pela Julia Quinn, Eloisa James e pela Connie Brockway. E nesse livro a gente vai conhecer um tio escocês que ele quer casar os sobrinhos, porque ele não tem filhos e ele precisa casar esses sobrinhos para o nome dele, né, continuar aí sendo prosperado, enfim, para ter herdeiros, basicamente. E esses sobrinhos não resolvem seu rolê, então ele vai lá e resolve o rolê pelos sobrinhos. Ele vai numa festa que um lord inglês tá dando ali nos arredores e ele sequestra 4 meninas e leva essas 4 meninas lá para o castelo dele, porque vai ter uma nevasca, o acesso ao castelo dele vai ficar fechado, então ele vai ter essas meninas lá por 3, 4 dias, e é o tempo que ele vai fazer com que alguém se apaixone por alguém. Alguém precisa se apaixonar, essas meninas precisam se apaixonar, e enfim, a gente vai ver os romances acontecerem. A gente vai formar 4 casais, mas a história de 3 deles é contada aqui e cada autora vai, né, contar a história do seu casal. Então a gente tem 8 capítulos de um casal, 8 capítulos de outro casal e 8 capítulos de outro casal. É muito gostoso, é o segundo livro que eu leio dessa série de mini contos, né, das 3 autoras. E eu gosto muito de como o enredo é único, mas como a gente tem os 3 casais ali dentro desse enredo e de como a narrativa de uma autora complementa a outra. Eu acho que é uma pedida muito gostosa pra quem quer começar a ler romance de época, porque você tem 3 casais diferentes, as histórias elas têm uma pegada mais divertida, mais leve, mais cômica. Então vai ser assim um bom começo pra quem quer ler esse gênero. E ai, gente, eu indico muito. A Julia Quinn, a Eloisa James e a Connie Brockway têm narrativas muito gostosas, assim, é muito fluido. E é daqueles livros que você começa e não quer mais terminar. Minha próxima leitura favorita foi Mulherzinhas, e no caso eu vou falar sobre o primeiro volume, que foi o que eu li. Aqui tem os 2 volumes, mas eu li apenas o primeiro e, gente, é muito
Bom, nesse livro a gente vai conhecer a história de 4 irmãs. O pai delas acabou de ir pra guerra, a mãe dela tá com elas em casa, né? Só que a gente vê muito pela perspectiva delas a história de como é viver ali na pequena cidade. Elas não têm uma família rica, elas têm uma família, na verdade, bastante humilde. E a gente tem os capítulos sendo pontos específicos da vida delas. Tem uma narrativa contínua que acontece de fundo, mas o que é mais interessante são os capítulos que são episódios da vida dela. Então é como se a gente estivesse assistindo uma série com episódios distintos e uma narrativa de fundo, sabe? A forma como a autora conta a história dessas irmãs é muito gostosa. Esse exemplar aqui da Zahara em especial, ele tem muitas notas, assim, muito informativas, sabe? E foi muito gostoso de acompanhar, enfim, de ler essas notas. A apresentação em si já é muito boa. A pessoa que fez a introdução, ela fala sobre a Louisa May Alcott, sobre a ideia de escrever esse livro, sobre como surgiu, sobre como ela tinha medo de fazer essa publicação porque era um livro para mulheres, uma pegada mais delicada, mas como quando ela concluiu essa história, assim, foi tão grande, né, e enfim, chegou em tantas pessoas. Na primeira fase a gente tem essa pegada delas mais adolescentes, descobrindo o mundo, desbravando as coisas, e na segunda fase a gente já tem elas adultas, enfim, vivendo as próprias experiências de vida. Essa segunda fase eu quero muito ler, mas eu achei que a primeira, eu já comecei a ler a segunda fase, mas eu achei que a primeira fase ela foi mais gostosa, mais divertida, mais leve, sabe? A segunda já traz, assim, umas problemáticas maiores, mas ainda assim é muito legal ver elas unidas e quando uma faz uma merda, a outra tá lá pra consertar, enfim, elas aprendendo com os próprios erros. Eu indico muito a leitura também. Eu acho que é muito legal pra quem tem filha, pra quem é filha, sabe? Pra quem convive com outras mulheres. É uma leitura que engrandece bastante, no geral das pessoas, mas pra essas pessoas em específico eu acho que vai ter um significado maior, então indico bastante também. Minha quarta leitura, assim, favorita foi Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Eu já queria ler esse livro, assim, há muito tempo. Muita gente tinha recomendado a autora, né? Esse livro foi do Clube do Livro da Reese Witherspoon. E tem um outro livro da autora também que eu tô muito querendo ler, que são Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu também tenho aqui. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história de uma banda, que é uma banda fictícia, e gente, eu achava que era de verdade, socorro Deus, que é a banda The Six, e de uma cantora que é a Daisy Jones. A Daisy Jones, nos anos 70, ela aparece no cenário musical americano como, sabe, um tufão. A menina, ela tem muito sucesso, e a The Six é uma banda que também tá fazendo muito sucesso naquela época. E daí a gente tem a união, né, da Daisy Jones e The Six, e eles quebram os Estados Unidos naquele período. E a gente vai ver aqui tanto essa formação da banda, o começo da vida da Daisy Jones como cantora, o começo da banda, enfim, quando eles estão no auge e se fundem. Também a gente vai acompanhar a vida dos personagens principais, né, dos personagens da banda, enfim, dos integrantes da banda e da própria Daisy Jones. E a gente vai ter sexo, droga e rock and roll nos Estados Unidos dos anos 70. E é muito interessante porque a narrativa, ela é feita como uma entrevista, sabe? Cada parte é a entrevista de um dos integrantes, e eles vão contando ali o que aconteceu, e daí aquela cena é narrada e a gente volta pra entrevista. Então eu achei a narrativa muito gostosa e deu muito mais a sensação de que de fato era uma banda que existiu e que isso aqui era uma reportagem. Mas eu fui pesquisar, gente. Vocês acham que eu sou louca? Eu fui pesquisar pra saber se tinha existido ou não. E daí existiu, e assim, quando terminou eu falei, cara, eu queria ouvir as músicas da Daisy Jones and the Six, merda, eu não vou poder escutar isso aqui, como assim? Então foi muito bacana, eu gostei muito da narrativa da autora também, gostei muito dessa ideia, né, de trama desenvolvida de uma forma diferente, e eu indico bastante pra vocês, acho que vocês vão gostar também. E minha última indicação de leitura tem vídeo aqui no canal, foi bem recente inclusive, que é o A Livraria de Paris, da Lily Graham. Ai gente, o que dizer desse livro, né? Ele se tornou um dos meus livros favoritos. A gente vai para uma Paris dos anos 40 que tinha acabado de ser invadida pelos nazistas, e a gente também vai para uma Paris dos anos 60, quando uma garota volta para casa pela primeira vez. Ela quer reencontrar a família, ela quer descobrir um pouco mais sobre a família dela, e ela volta sem contar quem ela é. Vai trabalhar na livraria do avô, conhecer esse avô, ficar ao lado dele sem poder contar quem ela é, e descobrir, né, sobre a mãe dela, sobre o pai dela, sobre o que aconteceu naquele período, sobre por que ela foi enviada pra Inglaterra pra viver com um parente distante que não contou pra ela sobre a existência dela de fato até o aniversário dela de 20 anos. A gente vai ver então a história de vida dela e da mãe dela, e como é que as coisas se deram, o romance arrebatador que tomou conta das duas, né, em suas fases diferentes,
pontes de vida. É legal esse duplo tempo, porque a gente fica tanto curioso, né, pra saber o que vai acontecer na vida da mãe da protagonista, quanto curioso pra saber o que vai acontecer na vida da protagonista. A gente fica se questionando como é que o avô dela vai receber o fato de que ela é neta dele. Tem personagem que tem um alívio cômico e que faz com que a gente queira entrar no livro e viver um pouco, sabe, daquele momento e das experiências que eles estão passando. E enfim, a gente conhece uma Paris em dois pontos diferentes, quando foi invadida pelos nazistas, né, e virou um caos de cidade em que as pessoas não podiam ir e vir, que as pessoas não tinham direito mais às coisas que eram dela, e uma Paris que está se reerguendo depois do que aconteceu na guerra, porque 20 anos parece muito tempo, mas na real, pra tudo que aconteceu, não é tanto tempo. Então eu gostei muito da forma como a autora apresentou essa história pra gente, como ela desenvolveu a trama, como ela criou os personagens. Eu fui muito surpreendida, foi emocionante em diversos pontos, foi divertido, foi gostoso de ler. É um livro curto, mas assim, foi um livro que eu terminei, fechei e falei, nossa, eu queria que tivesse o dobro de páginas pra eu poder vivenciar as experiências que ela tá passando pelo dobro de páginas, porque seria gratificante, assim como foi ler apenas dessas páginas aqui, sabe? Eu indico muito a leitura pra vocês, eu gostei demais, eu acho que vocês vão amar também. Enfim, esses foram os meus 5 livros favoritos do semestre. Gente, teve muito livro bom que eu li. Teve o lançamento da Mari Salles, Amor Interceptado, que foi assim uma leitura muito gostosa também. Teve o Mundo do CEO, da Aretha Veguedes, que também foi muito bom. Eu Estou Aqui, da Manu Souza, Amores e Vinhos, da Camila Alckmin. Enfim, teve muito livro legal. Mas esses livros aqui em especial foram livros assim que mexeram demais comigo. Foram tramas que eu não consegui parar enquanto eu não terminei. E indico muito pra vocês. Eu tenho certeza que vai ter um resultado muito parecido com vocês aí. Mas me conta aqui quais foram as suas 5 leituras favoritas desse semestre, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim, tudo que eu posto por aqui você recebe aí. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau!